Paz e bem, que Deus te abençoe poderosamente. Estamos na sexta parte dessa série, Como Vencer Suas Fraquezas. Nessa sexta parte nós iremos falar algo muito importante, que nós já estamos falando desde o início dessa série, mas que é um momento melhor para você pensar sobre isso. Sexta parte, nunca alimente a sua fraqueza. Nunca alimente a sua fraqueza. Tudo que é pequeno pode se tornar grande. Veja, um animal pequeno, ele cresce. Uma semente que ela é plantada, ela vira uma árvore. Ou seja, tudo que é pequeno cresce. Nós não podemos deixar isso de lado. Ou seja, uma pequena fraqueza pode se tornar um grande monstro na sua vida. Pode se tornar um grande monstro na sua vida. A fraqueza que você decidiu alimentar em sua vida crescerá a tal ponto que poderá perder o domínio dela e você se tornará escravo da mesma. Veja, nós começamos com uma pequena fraqueza, ela vai crescendo dentro de nós, ela vai crescendo, vai nos dominando e ela acaba nos escravizando disso. Por isso que é importante nós não alimentarmos a nossa fraqueza. Um drogado, um alcoólatra, você acha que ele era daquele jeito? Você acha que uma pessoa já nasceu drogada? Você acha que uma pessoa já nasceu alcoólatra? Não! Ela foi alimentando a sua fraqueza e aquilo foi a destruindo. Ela foi alimentando a sua fraqueza, ela foi se tornando escravo da sua fraqueza. Algo que começou pequeno virou algo enorme, um monstro em sua vida, que ela não conseguiu mais dominar e se tornou escrava daquilo. Isso não só acontece com uma pessoa que você conhece, que já é um drogado, que já é um alcoólatra, que já tem um vício de um cigarro, seja lá qual for a sua fraqueza. Mas você sabe que aquela pessoa não começou daquela forma. Ela começou aos pouquinhos. É uma dose. Aí depois é um copinho. Depois é uma lata. Depois é 1 litro. Depois é uma grade. E assim vai. Nós não podemos alimentar as nossas fraquezas, por mais que ela seja pequena. Por mais que ela seja pequena, nós não podemos de forma alguma, gente, alimentar as nossas fraquezas. O que é que Judas fez? O que é que Judas fez? O ladrão. Ele passou 3 anos ao lado de Jesus. 3 anos alimentando a sua fraqueza. O que foi que aconteceu com Judas? Perdeu sua vida. Ele foi alimentando. As pessoas davam ali as ofertas. Ele era a pessoa que ficava ali com a bolsa, né? Ficava com a bolsinha. Veja, no livro de João, vai falar isso, né? Que ele furtava, que as pessoas davam as ofertas e ele não olhava para os pobres. Ele olhava para a oferta. Para a oferta. Judas foi alimentando a sua fraqueza, a sua forma de furtar, foi alimentando, e esse alimento, aquela fraqueza pequena, se tornou um monstro na sua vida que a destruiu. Nós temos que aprender com a Bíblia, com a palavra de Deus, com Deus nos fala através dela. E eu quero falar 5 razões para que você não alimente a sua fraqueza. 5 razões para que você não alimente a sua fraqueza. Veja, a primeira, sua fraqueza, quer que você queira ou não, o colocará a serviço do diabo. A sua fraqueza, você querendo ou não, vai colocar você no serviço do diabo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. 1 João 3,8. Ou seja, quando nós alimentamos a nossa fraqueza, nós nos tornamos a serviço do diabo. Aos poucos nós vamos nos tornando a serviço dele. Você quer isso para a sua vida? Você não quer. Eu não quero. E nós temos que lutar, nós não podemos alimentar a nossa fraqueza. Segunda coisa,
todo aquele que alimenta sua fraqueza, veja, todo aquele que alimenta a sua fraqueza, poderão cair na mesma condenação do inimigo. Isso é um fato. Toda pessoa que alimenta a sua fraqueza pode cair na mesma condenação do inimigo. Veja, Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão o tanque ardente do fogo e enxofre, a segunda morte. Ou seja, aquele que alimentou a sua fraqueza poderão ter a mesma condenação do inimigo. Quem são essas pessoas? Depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras, os mentirosos. Quem são esses? São pessoas simplesmente que alimentaram as suas fraquezas. Essas pessoas são pessoas que alimentaram as suas fraquezas. Veja, a própria palavra de Deus está nos dizendo isso. Pessoas que alimentaram as suas fraquezas, os tíbios, os infiéis, os idólatras, os pecadores, os mentirosos, os maléficos, os homicidas, todos eles não nasceram dessa forma. Essas pessoas alimentaram as suas fraquezas e elas poderão ter a mesma condenação do inimigo, que terão como quinhão o tanque ardente do fogo e enxofre, a segunda morte. Veja, isso é palavra de Deus. Não é o Alas que está inventando isso aqui. Isso é palavra do Senhor. Nós poderemos ter a mesma condenação do inimigo. Isso é profundo. Isso é profundo. Não alimente sua fraqueza. Terceira coisa. Os que alimentam suas fraquezas, veja, os que alimentam suas fraquezas, acabam por se tornar inimigos de Deus. Wallace, eu posso me tornar inimigo de Deus porque eu estou alimentando a minha fraqueza. Você pode se tornar inimigo de Deus alimentando a sua fraqueza? Sim. Tiago 4,4 diz: todo aquele que quer ser inimigo do mundo, amigo do mundo, todo aquele que quer ser amigo do mundo, amigo das suas fraquezas, amigo da carne, amigo do que o diabo oferece, do que o diabo tem colocado na sua frente, o que ele tem a te apresentado. Quem quer ser amigo do mundo consistiu-se a inimigo de Deus. Veja, Tiago 4,4. Tiago 4,4 vai nos dizer isso. Todo aquele que quer ser amigo do mundo constituiu-se inimigo de Deus. Ou seja, todo aquele que quer alimentar, que quer ser amigo, que quer ter um relacionamento com sua fraqueza, se torna inimigo de Deus. Isso não é o Wallace que está inventando. Isso está na palavra de Deus. Isso está na palavra do Senhor. Está na palavra do Pai, está nas Escrituras. Quarta coisa. Os que alimentam suas fraquezas nunca, veja, os que alimentam suas fraquezas nunca poderão agradar o Senhor. Como isso é forte. Veja o que vai dizer no livro de Romanos 8,8. Romanos 8,8. Eu quero que essas palavras elas cravem em seu coração. Fiquem em seu coração. Romanos 8,8. O que é que vai dizer em Romanos 8,8? Os que vivem segundo a carne, os que vivem segundo suas fraquezas, o que vive segundo as suas misérias, o que vive segundo os seus pecados, não poderão agradar a Deus. Não poderão agradar o Senhor. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Romanos 8,8. Nós não conseguimos agradar a Deus vivendo a nossa fraqueza, alimentando a nossa fraqueza. Nós não conseguimos alimentar, nós não podemos alimentar a nossa fraqueza e querer agradar a Deus ao mesmo tempo. Não dá. É impossível. É o Wallace que está dizendo, não, é a palavra de Deus, Romanos 8,8. Aqueles que vivem segundo a carne, segundo as suas fraquezas.
né? Não podem agradar a Deus. Se você quer agradar o Senhor, você tem que lutar contra as suas fraquezas. Você tem que combater a sua fraqueza. Você tem que ir até a carne, lutar até o sangue. Feito eu dizia num episódio anterior. Temos que batalhar contra as nossas fraquezas. Não podemos deixar o inimigo bagunçar com a nossa vida. Não podemos. Não podemos. Não podemos. Amém? E nessa última parte, essas razões para que você nunca alimente suas fraquezas. Essa última razão, essa quinta razão é sua fraqueza depois de alimentada. Veja, sua fraqueza depois de alimentada vai escravizar você nas garras maléficas do inimigo. A sua fraqueza, depois que ela alimenta, você se torna escravo dela. Você se torna escravo do inimigo. Você se torna escravo dele. Veja o que vai dizer em 2 Pedro. Veja, 2 Pedro 2,19. 2 Pedro 2,19, o que é que vai nos dizer? Pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. O homem é feito escravo daquele que o venceu. Quem pode nos vencer? O inimigo, o diabo. As pessoas que ele nos envia para alimentar a nossa fraqueza. Nós não podemos deixar que a nossa fraqueza seja alimentada. Não alimente sua fraqueza. Alimentando a sua fraqueza é algo perigoso que pode destruir com a sua vida. Que pode destruir não só com sua vida, mas com a sua casa, com a sua família, com seus relacionamentos, com o relacionamento com seus amigos, com a vida dos seus filhos, com sua própria vida. Não alimente as suas fraquezas. Então essas foram as 5 razões dessa série, como vencer suas fraquezas. Essas 5 razões para que você não alimente a sua fraqueza. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te espero no próximo episódio dessa série, como vencer suas fraquezas. Que Deus te abençoe e até mais.